fundadora desse espaço, que há 32 anos promove ininterruptamente encontros como este, lançamentos de livro, música, teatro, enfim, todas as expressões da cultura, principalmente as daqui do ABC. Também somos uma pequena editora, cujo catálogo ganhou hoje mais um título, que é Eu, Tu, Elas, da Cláudia Jordão. Temos mais cerca de 200 livros já publicados, todos de autores da região do ABC. Eu acredito que seja o único catálogo que dê para ter uma ideia da produção literária, cultural, do pensamento, histórica, enfim. E eu quero agradecer a cada um de vocês, cada uma de vocês, a presença para esta manhã que promete ser especial. A Cláudia, uma pesquisadora, dramaturga, um presente que nos chegou aí há algum tempo, e a gente tem acompanhado o trabalho meritório dela em favor principalmente da igualdade de gênero e da não violência contra a mulher, que é algo que se faz necessário, cada vez mais necessário. Então, eu agradeço a Cláudia por esta contribuição a este assunto, mais uma vez. Ela já publicou As Mulheres que Me Habitam, ou Mulheres que Me Habitam, e agora ela traz esse livro que é fruto também de uma pesquisa, Eu, Tu, Elas, né? Bem-vinda, Cláudia. Eu passo a palavra para você falar um pouco sobre o processo do livro. Fica à vontade, tá bom? Muito obrigada a todos. Estou nervosa. E eu primeiro quero começar agradecendo a Dalila, agradecer ao Farrabio por me acolher pela segunda vez. É uma grande honra trazer os meus projetos para essa casa, uma casa gerida por mulheres, sobretudo mulheres feministas, mulheres que estão sempre refletindo e pensando sobre os direitos das mulheres. Eu acho que esse lugar dialoga muito com o meu processo e eu tenho uma alegria imensa de compor o catálogo dessa casa. Então eu agradeço Dalila, agradeço Maninha e logo quero agradecer já a Isabela, mas também já vou falar muita coisa sobre ela. Quero agradecer já imensamente a presença de todos vocês, são pessoas muito importantes que estão aqui, pessoas que participaram desse processo de forma ativa, de forma afetiva e que tornaram esse trabalho possível, que ele acontece porque muita gente acreditou e levou ele para se tornar uma realidade comigo. Agradecer a minha família. Enfim, né? Vamos seguir para outros caminhos, senão eu não vou nem começar falando. Porque, enfim, parte muito importante deste processo. Agradecer a essas mulheres que aqui estão. Janete, por favor, senta ali comigo. Tem ainda outras mulheres para chegar que fizeram parte desse trabalho e que eu acho que esse trabalho ele é um processo nosso, mas de todas nós. E esse projeto ele foi contemplado pelo PROAC Literatura de Não Ficção 2022 e eu quero celebrar aqui a importância dos editais, a importância da cultura, do fomento à cultura, para que esses trabalhos possam acontecer, para que a gente consiga viabilizar esses projetos. E eu quero dizer o quanto é importante a gente validar e valorizar a cultura e os trabalhos que são fomentados para essa pasta, seja municipal, estadual ou federal. O PROAC Editais foi um grande responsável por viabilizar esse projeto. Então, é um projeto fomentado pelo Estado, pelo governo do Estado de São Paulo, né, viabilizado, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado. Eu vou falar rapidamente algumas coisas assim. Esse projeto, ele nasceu em 2019 e ele nasceu por meio da literatura. Quando eu estava lendo
Eu Sei Porque os Pássaros Cantam na Gaiola, de Maya Angelou. Foi um trabalho que me despertou, né, enquanto eu li esse trabalho. E aqui no selo. E ele me despertou para que dessa literatura eu pudesse criar diálogo com outras mulheres a partir também da literatura. E quando eu escrevi esse projeto, eu conheci a Jenny em 2021, aliás, Mari, Jenny, Lu, Janete, em 2021 nós nos encontramos por meio de um aplicativo. E esse aplicativo, que tinham outras mulheres nesse aplicativo, foi fazendo com que a gente se encontrasse ali para discutir pautas acerca da violência contra a mulher, e a gente foi ali juntas, descobrindo questões sobre nós, sobre outras mulheres. E nesse processo tão distante, em meio a uma pandemia, acho que foi 2020? 2020. E aí, 2021. né? No meio desse processo, diante da pandemia, a gente foi entendendo ali o que a gente queria, enquanto um coletivo que não se nomeava um coletivo, mas eram mulheres que se organizavam coletivamente para esses diálogos e esses enfrentamentos, né? Um processo de ativismo aí, de enfrentamento à violência. E aí, quando em 2019 eu me encontro com Maya Angelou e entendo a pauta do abuso sexual na infância, eu vinha nesse diálogo com essas mulheres, em que a gente também discutia o abuso sexual na infância. E nesse primeiro momento, quando eu fui mandar o projeto, eu convidei a Jennifer e convidei a Lu, nesse primeiro processo. E falei, acho que eu vou mandar. Esse trabalho ia nascer como uma dramaturgia para dialogar com crianças. Eu queria um diálogo com a infância. Mas a todo momento, eu era atravessada enquanto escrevia esse trabalho para dialogar com as mulheres adultas que foram vítimas de abuso sexual na infância e que tinham que lidar com questões que atravessam uma vida inteira, que é a culpa, o silêncio e que são sentimentos devastadores na vida de uma mulher adulta. Quando eu entendo que o meu diálogo, então, eu não encontrava o discurso para esse diálogo, para falar com as crianças, é porque isso me atravessava diretamente. E muitas mulheres que seguiam ao meu lado eram atravessadas diretamente por essas questões. E por serem atravessadas diretamente por essas questões, tinham que lidar com essas questões durante uma vida inteira. E que muitas vezes não encontravam respaldo para isso, uma abertura de diálogo para isso. Nós que estávamos juntas, tínhamos encontrado na gente esse apoio, esse lugar de que o silêncio era devastador e que falar podia ser um caminho, não de cura, mas um caminho para reelaborar, para a gente entender como seguir a partir dessa violência que nos atravessa. E aí eu mandei esse projeto e achei que estava totalmente preparada para falar sobre ele. E estava. Para falar sobre algumas coisas sobre ele. Porque quando a gente começa a se debruçar sobre esse assunto, um fio puxa o outro. E nesses fios que vão sendo puxados, a gente vai se encontrando com aquela criança e a gente vai entendendo que não é pouca coisa que a gente teve que lidar durante a nossa trajetória. Eu fui falar sobre isso aos 45 anos pela primeira vez. Eu estou quase com 50. Escrever esse livro foi um convite para que outras mulheres, assim como eu, também consigam falar sobre isso. E a partir deste convite, a gente cria movimentos em que a gente consiga construir uma sociedade que possa refletir e parar e estancar
essa violência que atravessa o corpo de muitas meninas que se tornarão muitas mulheres que terão que lidar com essa violência de forma silenciosa e devastadora. Esse projeto ele foi tomando uma proporção muito maior, porque em fevereiro de 2023, eu fiz um chamamento. Eu achei que poderia ser importante para o projeto fazer um chamamento online, em que eu construí um formulário, e nesse formulário eu fiz um convite a outras mulheres para que participassem desse trabalho. Eu recebi aproximadamente 140 respostas de mulheres de todas as regiões do Brasil. E essas respostas vinham com muitas mulheres, às vezes, descobrindo ali, porque não me parecia que um formulário só de perguntar se você sofreu abuso ou não seria o suficiente. Eu queria já, a partir do formulário, partilhar com as mulheres com quem eu encontraria por esse formulário algumas descobertas que eu tinha feito durante as pesquisas que já vinham ocorrendo. E aí eu não só perguntava, como eu descrevia algumas coisas e pedia para essas mulheres também contarem suas histórias. Foram quase 140 respostas online, mas foram inúmeras mulheres que me procuraram para conversar pessoalmente, mulheres que me procuraram por telefone, mulheres que vinham com ligações de Minas Gerais, mulheres que me convidaram para um café, conversas que chegaram por áudio, histórias que foram se somando. Eu com elas tinha essa pretensão de ser a minha história, tu seria um convite, elas seriam histórias de outras mulheres. Para escrever o capítulo eu demorei muito tempo. Eu não conseguia desenrolar, porque eu não encontrava literariamente como falar sobre essa história. Eu não encontrava, talvez, o tom, né? Eu não encontrava a voz, e eu só fui dar conta de que, ao me encontrar com essa menina, eu precisava olhar para ela como uma personagem. E aí construir ficcionalmente uma história para ela, que fosse inspirada na minha história. Então a linguagem de eu, ela é uma linguagem que ela busca na ficção um respaldo. E aí no Elas, quando essas histórias chegaram para mim, eu também busquei esse respaldo da literatura, da ficção, de uma linguagem que pudesse misturar verdade ficção, realidade ficção, e que a gente pudesse então encontrar formas de contar essa história e universalizar essas histórias, de torná-las nossas, de todas nós que estamos aqui. Quando eu estava no meio do processo, depois desse formulário, eu convidei mulheres para que a gente pudesse complementar o projeto por meio de lives no Instagram do Mulheres que Me Habitam. Conversei com a Jennifer, conversei com a Luciana Teles, que é psicóloga, que estava comigo no projeto já do Mulheres que Me Habitam, que é psicóloga clínica, especialista em relacionamentos abusivos e violência doméstica. Conversei com a Mari Luz, Mari Costa, ela é diretora da Me Too, essa organização super importante que nasce aqui no Brasil a partir do movimento que aconteceu fora do país. Conversei com Janete, que me trouxe questões extremamente importantes, que me colocou em contato com uma mulher extremamente necessária também para essa obra, que aqui representa essa mulher. E nesse caminho, acho que sempre, desde sempre, a Isa comigo. A Isa, que é essa pessoa responsável, que vai falar já pelo projeto gráfico, projeto editorial. Nesse caminho, encontrei com Denise. Aliás, encontrei não. A Denise esteve comigo segurando na minha mão durante muito tempo. A Denise, essa menina com cara de criança, me deu colo muitas vezes que eu não conseguiria dar, talvez para outras mulheres. Luísa, que é a responsável pela aquarela, por esse trabalho lindíssimo, que eu fiquei muito emocionada no dia que eu recebi. Eu me encontrei com Cláudia Poletti, que é do CRAM,
Centro de Referência e Apoio às Mulheres de São Bernardo do Campo, um lugar que sempre me acolheu muito. Me encontrei com Edi, que está aqui hoje representando o Grupo Mulheres do Brasil. Eu quero dizer que eu me encontrei com muitas pessoas, muitas mulheres importantes e que tornaram esse processo extremamente importante para mim, mas talvez com a pretensão de se tornar importante para outras mulheres. Eu fiz várias marcações aqui, de talvez ler alguma coisa em algum momento, mas eu acho que eu quero agora fazer um convite para que vocês que estiveram comigo possam falar sobre a participação, sobre o processo, e aí eu tenho aqui Jenny representando elas, Janete representando elas, enfim, gente, está aberto para as meninas, depois para todo mundo, que também se eu me lembrar de mais alguma coisa, que tem muita coisa aqui que eu anotei, mas eu não quero tomar muito tempo. Acho que é isso. Vou abrir para a gente conversar. Sei lá, eu vou começar falando, não sei nem se é isso, mas eu falo que quando encontrei Cláudia, eu venho de uma família perfeita. Uma família assim, pensa numa coisa perfeita, perfeita, maravilhosa. E aí o dia que a gente sempre conversando, e os espaços onde nós estávamos, sempre tinha uma quantidade enorme de mulheres, e todas, assim, era 90% das mulheres com casos de abuso e violência, era uma coisa assustadora. E aí eu comecei a levar isso para casa, conversar com as pessoas em casa, falei, gente, é uma coisa que a gente nunca fez parte de um negócio desse. Que coisa absurda, que coisa louca. Aí descobri que em casa tinha um caso. E é louco porque a gente não tem ideia das coisas que acontecem. Porque as pessoas que sofrem, as mulheres que sofrem, elas ficam caladas, elas não conseguem colocar isso para fora. E a partir daí foi uma revolução. E o que eu acho que a Cláudia causou um furor dentro da minha família, que nós resolvemos que esse silêncio tinha que ser rompido. E aí nós reunimos todas as mulheres da família, que foi um grupo imenso, e falamos para todas as mulheres da família que tivemos um abuso na família, quem era o abusador e que a gente precisava dar um basta, que a partir daquele dia, na nossa família, isso nunca mais ia acontecer. Porque todas as mulheres iam ser ouvidas, elas teriam alguém que elas pudessem falar. Então, assim, eu acho que a Cláudia teve uma importância enorme dentro de um contexto familiar que a gente sempre achou perfeito e, de repente, se deparou com alguma coisa que só a partir desse encontro nosso é que pôde ser falado e talvez estancada essa ferida horrorosa, né? Mas, e aí a gente tem muito que agradecer, porque essa nossa conversa, esse nosso encontro, ele não foi à toa, não foi por acaso. Obrigada. Vou aproveitar seu gancho, mãe. Queria contribuir, que faço parte da suposta família perfeita, né? Para a gente entender que não existe isso, né? E a gente vive num país... Bom, vou começar me apresentando, que acho que é melhor. Meu nome é Mariana Luz, eu sou psicóloga, né? Sou diretora do Me Too Brasil, diretora de saúde do Me Too Brasil. O Me Too Brasil é uma organização de enfrentamento à violência sexual. Nós somos a única organização de sociedade civil que faz enfrentamento à violência sexual independente de gênero, né? Hoje no Brasil, a gente não tem enfrentamento à violência sexual que seja para homens e mulheres. Normalmente as organizações hoje no Brasil só fazem enfrentamento à violência sexual para mulheres. E o Me Too Brasil faz para homens e mulheres e meninos e meninas, né? Então não tem distinção de gênero. Qualquer pessoa que sofre violência sexual podem procurar o Me Too Brasil. Isso é feito via site. Então a gente tem hoje, infelizmente, uma limitação de classe social, porque a gente sabe que quem acessa a internet tem uma limitação de classe.
Quem acessa a internet, as pessoas que acessam a internet no Brasil hoje são pessoas minimamente de classe média. Estamos trabalhando para conseguir fazer isso de uma forma diferente, mas hoje a gente ainda tem essa limitação. Então, aí voltando, só puxando o gancho da minha mãe, a gente descobriu que nossa família não é tão perfeita assim como 80% das famílias brasileiras, porque hoje essa é a média, tá? Então a gente tem meninas de 13 anos que sofrem violência sexual. Esse é o dado que a gente tem no Brasil, essa é a faixa, só para vocês saberem, essa é a faixa das meninas que sofrem violência. Mas puxando esse gancho, a gente tem uma fantasia no Brasil sobre as nossas famílias. E para a gente romper esse silêncio, esse trabalho do livro da Cláudia é extremamente importante. A gente precisa falar sobre isso. Esse é um dos trabalhos que o Me Too faz e acho que o meu papel aqui é ajudar o rompimento desse silêncio, né, trazendo um pouquinho do meu trabalho e do que eu faço, né, e quebrar um pouco dessa fantasia. Por que a gente não fala sobre violência sexual? Porque é muito difícil a gente falar do que acontece dentro da nossa casa. Por isso que minha mãe trouxe isso. Então a gente olha para as nossas famílias e fala, mas quem comete violência sexual? É o estranho na rua. Não é o meu tio, o meu avô, o meu pai, o meu padrasto, o amigo da família, o pastor. Não são essas pessoas próximas a mim. Então eu não consigo olhar para dentro da minha casa e pensar que uma pessoa próxima a mim pode cometer. E se comete, fica dentro do silêncio da família. Então é muito difícil falar sobre isso, é muito constrangedor falar sobre isso, mas nós estamos aqui e provavelmente você conhece alguém, né? São 80%, então quer dizer que cada 10 pessoas, 8 pessoas, né, é isso, né? Só tem 2 famílias que não têm violência sexual, né? É muita gente, é um dado alarmante, né? Então a gente tem crianças sofrendo, adolescentes sofrendo. É muito importante a gente falar e quebrar isso. Por isso que a gente resolveu fazer essa reunião de família e eu acho que o que é mais assustador e mais difícil é que, obviamente, houve uma quebra na família, porque o agressor está vivo e o que aconteceu? A gente revelou o nome dele e o que aconteceu? Quem fala com esse agressor? Ninguém. Entende? Mas o que... mas a gente vai fazer o que com esse agressor? Não sei. O que se faz com alguém que abusou de uma pessoa? Não sei. Já prescreveu esse crime. Então, você vai na casa dele, você... Não sei. Porque a gente não sabe o que faz. Entende? Então, por isso é que o silêncio permanece. E o Me Too Brasil, uma das nossas premissas é justamente a gente estimula para que as vítimas, de alguma forma, retomem a sua vida. Que para mim é um dos objetivos do seu livro, assim. Desculpa se eu estiver me estendendo, mas é que acho que é importante isso. Retomem a sua vida, porque o que a violência ela faz? A violência, ela tira você do centro da sua vida. Quando você passa por uma situação de abuso, você sai do centro da sua vida. E quem fica no centro da sua vida é a lembrança, é o trauma, é a violência. Então, se você sofreu abuso, fica aquele trauma ali. Você lembra daquilo a todo momento, você lembra daquela pessoa, aquelas memórias, tudo aquilo fica. Pode passar 10, 20, 30, 40 anos, por isso é tão difícil, né? Então, tudo aquilo você fica lembrando a todo momento, que é sempre uma extensão daquele trauma. Então você perde totalmente a autonomia, né, da tua vida. Por isso é muito difícil falar, né? E aí o que a gente tenta fazer, seja pelo processo de você ir a um psicólogo e tentar falar sobre isso, seja por um processo jurídico, seja dentro do Me Too a gente tem um lugar onde as vítimas podem ir de forma anônima, colocar o que aconteceu com elas. O que a Cláudia fez no livro também é isso, né? Você ir lá e dar voz e contar isso de alguma maneira, né? Então, essa é uma forma de você quebrar o silêncio, é uma maneira também, né?
Então, você devolver a autonomia, quebrando o silêncio, é uma forma de você retomar a tua vida. Então, o que a gente fez na nossa família foi isso. E é o que eu acho que a gente deveria fazer, mas isso é o processo de cada um. É extremamente difícil e a gente precisa respeitar o tempo de todo mundo. Eu acho que é um pouco do que eu sinto que era a minha missão aqui enquanto psicóloga, né? Vir aqui falar, né? Por mais difícil que seja, a gente precisa, enquanto sociedade, a gente precisa fazer isso. A gente quer construir um lugar melhor enquanto sociedade, enquanto Brasil. Obrigada, Mari. Tem lá no perfil do Mulheres que Me Habitam no Instagram uma live com a Mari, com a Jenny, eu vou te chamar de Becói, com a Becói, com a Lu, acho que a Janete tem também, mas é em outro contexto. Queria que você falasse, por favor. Ai, tô aqui me preparando. Você sabe que eu não trouxe nenhuma das minhas filhas hoje, porque realmente eu vim pra compartilhar, né? Porque tô cansada. E esse ano foi um ano que você viu que as portas tiveram que abrir para poder eu entrar, para poder falar sobre isso e ser reconhecida a partir disso. E eu tô cansada quando a Mari falou assim de construir essa autonomia. Toda vez que eu avanço, eu fico, onde está indo essa autonomia? Que eu tô meio perdida nela, sabe? Mas eu vou me apresentar. Meu nome é Jennifer, meu nome é Cível. Eu sou indígena do povo Tupinambá de Olivença do sul da Bahia. E só há 2 anos eu coloquei o meu cocá a primeira vez, porque eu venho do fruto do abuso sexual infantil e da exploração e da prostituição. Que só tem 3 anos que eu não sei o que é sofrer violência sexual. Eu estava dizendo isso até ontem, mas me lembrei do estupro que eu passei quando a gente ainda estava no Clubhouse, que foi vocês que me apoiaram. Já me fizeram recentemente, há 2 anos atrás. Então, me lembrei que eu fui estuprada recentemente. E aí eu falei, mais uma vez, eu me perdi no tempo. E Becói significa sol. Engraçado, a minha mãe resolveu escolher esse nome porque o meu povo só foi reconhecido em 2002. Até 2002 eu era conhecida como uma mulher branca, mesmo sabendo que tudo que eu vivi a vida toda foi com minha família, por parte de pai, por parte de mãe é indígena. Meu pai é indígena Pataxó, minha mãe é indígena Tupinambá. Mas a minha avó dizia, não conte pra ninguém que você é índio, pra você não morrer. Embora eu já estivesse morrendo por dentro desde os 3 anos, porque o meu primeiro abuso sexual foi com os 3 anos pelo meu padrasto, que era policial militar. E aos 9 anos ele me colocou sentado em cima dele e eu só vim recuperar essa memória depois que comecei a tratar, fazer a terapia. Foi uma dor que eu nunca senti igual. E a vontade que eu tinha de sair daquela psicologia era finalizar aquela dor, acabando com a minha vida. E que as meninas sabem que recentemente, usando o óleo da maconha, é que eu não tenho sentido vontade de tirar a minha vida. Mas vou fazer 40 anos, 38 anos da minha vida, eu senti vontade de morrer. Se não tivesse as minhas filhas, já tinha desistido há muito tempo. Mas eu vivi o silêncio da violência a vida inteira, acreditando que eu tinha escolhido. Porque se não acolhimento da minha família, entendimento, e hoje sabendo de todo o complexo da violência, e eu acho que o falar e a gente entender é muito importante, porque se eu não tivesse entendido de como a violência, além das fronteiras sexuais, ela é perpetuada e aí vai naturalizando todo esse processo que acaba nas crianças, que precisa de um adulto para poder resguardar essa criança. E aí começa uma naturalização da violência que passou da infância à fase adulta. E toda hora que eu olhava para esse corpo, eu pegava e dizia, ele tem que servir alguém. E até hoje no meu trabalho eu tenho superado essa naturalização da violência, porque eu acredito que eu nasci para servir alguém. E todos os dias eu tenho que me olhar no espelho e dizer, você é livre, você é vítima. Mas tem apenas 2 anos que eu não sei o que é sofrer violência sexual. Porque as outras, a do racismo, a da invisibilidade de existir,
Porque me tiraram isso. Se o meu povo só foi reconhecido em 2002, porque até então nós não éramos índios, nós éramos falsos índios, nós éramos invasores de terra, nós éramos a mistura. Então eu não podia dizer, eu nem sabia o que eu era. Depois, com o reconhecimento da violência que passou pelo Clubhouse, foi que eu vim me entender como vítima e dizer, tem uma coisa errada aqui na minha vida. Peraí, eu nem sou a vitimista que tanto dizem, eu nem sou a mimizenta que tanto dizem, mas eu sou fruto de uma violência. Que se eu não tivesse encontrado a Luciana, se eu não tivesse encontrado a Cris, se eu não tivesse encontrado o Liberta, se eu não tivesse encontrado até a Mariana, que a Mari passou pela minha vida, a Janete, e se eu não tivesse encontrado essas mulheres que a gente tivesse sentado e dito assim, é violência o que você passou. Eu não poderia estar assim. E aí vocês podem até olhar e dizer, você anda assim sempre, Becói? Eu demorei uma vida para poder andar assim. Eu demorei uma vida para me encontrar. Eu lembro da minha avó e eu quero compartilhar, eu nem quero mais falar, porque eu estou realmente cansada de saber que os dados dizem que há 5 a 15 minutos tem uma criança que pode ser como eu. Cansada das violências que meu povo indígena vem sofrendo todos os dias. Cansada de abrirem as portas para mim e me perguntar se é assim que eu ando todo dia. É o que eu sou. Como é que eu vou tirar o que eu sou? Para fazer o que vocês querem. Eu sempre fiz o que quiseram, agora eu não quero mais fazer. Eu quero ser livre, eu quero viver, eu tô cansada de sobreviver. Eu tô cansada. Mas eu lembro de uma música que minha avó me ensinou e eu lembrei hoje. Ela pegava um maracá quando ela estava cansada e ia, e eu achava que minha avó era maluca, porque ela ia pro terreno, tinha um monte de árvore, e ela pegava o maracá e cantava uma música. Depois ela conversava, voltava para casa sempre com a solução. Depois, quando eu cresci, que ela me disse, eu nunca conversava sozinha, sempre tinha muitas pessoas no meu caminho. E hoje eu reconheço isso, porque eu me fortaleço quando o ar passa, a árvore balança, o pássaro canta. Eu ainda não quero ver os espíritos que minha avó venha, porque é muito forte. Mas eu lembro dessa música que ela cantava no momento que ela estava muito desesperada. Eu deixei para cantar aqui. Heia, 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 heio. Heia, 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 heio. Heia, 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 heio. Heia, 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 heio. Heia, heia, heia. Eu sou Tupinambá, tenho muita religião. Vou pedir meu pai Tupã que segure a minha mão. Rená, rei, rei, rená, oh, rená, rei, rei, rená, oh, rená, rei, rei, rená, oh, rená, rei, rei, rená. Mas eu esperava que seria esse o caminho. Obrigada Mari, obrigada Jean, obrigada meninas, por favor, né? Aberto. Agora é difícil de falar, né? Então, nosso aqui. Então, vou falar de uma coisa, né, pra gente tratar um monte de coisa bonita, de arte, de falar um pouquinho sobre o projeto do livro. Que eu tive a honra de fazer o projeto desse livro. Não é difícil, né, trabalhar no Instituto da Carol, é o segundo que eu tive a honra de trabalhar. E a gente saber de toda a história, de tudo, todo o percurso que ela teve com esse, né, para construir esses livros, acaba que a gente se envolve e faz parte mesmo dentro, né, desse projeto. Esse livro em especial ainda conta com as ilustrações da Luísa, que está aqui, que são lindas, e as ilustrações da Cláudia, que já também fez Mulheres que Me Avisam. Saber de onde vieram essas ilustrações, acho que é muito bacana, porque todas elas
foram feitas a partir de fotografias. Então todas têm uma história por trás, né? Então essa foto da capa, essa aquarela da capa foi feita em cima de uma foto da Cláudia mesmo. Quem segue o perfil dela, ela já colocou a foto original lá no perfil, né? Então essa menina tem muita simbologia com a mão, né? Fazendo um sinal de pare lá atrás, ela fazendo isso, a boneca lá atrás, jogada também, né? Como uma infância interrompida de alguma maneira. Eu acho que é muito simbólica, foi muito bem escolhida essa imagem para ser trabalhada. E eu nunca passei por uma violência sexual, mas como todas as mulheres aqui já passaram por algum tipo de violência, por menor que seja. Acho que todas as mulheres talvez não identifiquem algumas coisas como violência, mas ao ouvir outras falarem, vão perceber que todo mundo já passou por algum tipo de violência. E é muito importante esse trabalho que a Cláudia faz. Eu tive a honra de fazer a orelha também. Não sei se cabe, de repente, ler o que ele aqui, não sei, falando de você achar. Eu acho que é um resumo do que eu achei do livro, que eu amei. E vale a pena para vocês conhecerem. Eu vou ler aí o encerro aqui a minha fala, depois a Luísa fala mais das ilustrações. Eu já conheci o trabalho da Luísa através do livro da Denise, né? Que foi também quem fez também tive a honra de trabalhar no livro da Denise. E são realmente. Peraí, pra eu perguntar uma coisa pra você. Qual o significado dessa orelhinha aí? Que você tá pegando ela com muito carinho. Quando você faz um livro essa orelha,